Bom dia a todos. Nessa terça-feira, nós vamos tratar a respeito do texto dissertativo e argumentativo. Dando continuidade à aula anterior, na unidade que tratava sobre delimitação do tema do autor, a apostila traz como propósito de produção textual uma dissertação ou uma narração. Por ora, eu optei pelo texto dissertativo e argumentativo. Então, eu vou retomar com vocês aquilo que em sala de aula nós já havíamos conversado a respeito do texto dissertativo e argumentativo. Esse tipo de texto tem por objetivo defender uma tese. O que é uma tese? Uma tese é um posicionamento social a respeito de um tema. Não é um achismo qualquer. Não é apenas uma opinião qualquer baseada em subjetividades. É um posicionamento social. E para eu defender esse meu posicionamento, que ele é fruto do social, pressupõe-se o quê? Argumentos. O que são argumentos? São provas. Provas são dados estatísticos, explicadores, fatos que acontecem no mundo. Então, para produzir um bom texto dissertativo e argumentativo, é óbvio que é necessário ser um bom leitor, estar muito bem atualizado a respeito dos acontecimentos que existem no mundo, ter muitos conhecimentos históricos, porque eles darão a base, a sustentação para o seu texto. Não adianta nada saber a estrutura e não ter conhecimento para escrever. Nós vamos estudar nesse primeiro momento a estrutura simples da dissertação argumentativa. Por quê? Porque mais adiante, futuramente, nós vamos estudar uma estrutura mais completa, tendo em vista aquilo que se cobra na dissertação do Enem. Por ora, como ainda vocês estão iniciando a ver a dissertação, muitos produziram apenas uma, né? Acredito que essa será a segunda. Nós faremos a estrutura simples. A estrutura simples, né, do texto dissertativo, ele é composto por três partes: a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. A seguir, eu vou explicar de forma simples uma introdução, de forma simples um desenvolvimento e de forma simples uma conclusão. Na introdução, nós precisamos fazer dois movimentos. Quais são esses movimentos? Eu preciso apresentar o tema e eu preciso definir a minha tese. O que é apresentar o tema? Antes de eu ir direto ao ponto, falando qual é o meu ponto de vista, eu preciso apresentar, situar o leitor a respeito do tema. Então, eu posso trazer como esse tema é tratado na atualidade, fazer uma retomada histórica, apresentar com base em um fato atual. E a tese é o meu posicionamento a respeito do tema. Uma dica para se fazer a tese é fazer essa pergunta: por que é importante discutir sobre esse assunto? Por exemplo, na explicação, né, no exemplo que eu mostrarei de uma dissertação, o tema é a automedicação. Então, para eu fazer a minha tese, que é a parte mais importante do texto, é a raiz do texto, é o seu núcleo, eu posso fazer a seguinte pergunta: por que é importante discutir sobre automedicação? Se o tema for preconceito, por que é importante discutir, falar sobre preconceito? Se o tema for violência doméstica, por que é importante discutir, falar, abordar sobre violência doméstica? Então, uma dica para se fazer tese é você se perguntar: por que é importante falar sobre esse assunto? Por que é importante discutir sobre isso? A resposta a isso gera o seu posicionamento social, que você vai defender como tese. A segunda parte é o desenvolvimento. O desenvolvimento é a argumentação, é onde você vai apresentar os argumentos. Nós vamos trabalhar nesse momento com uma estrutura de dois argumentos. Lembrando que bons argumentos eles apresentam causas, consequências e comprovações. Então você definiu a sua tese, seu ponto de vista. O que causa esse problema? Quais são as causas da automedicação? Quais são as causas do preconceito, se esse for o tema? Quais são as causas da violência doméstica? Então, você pode buscar aqui questões históricas, você pode buscar um filósofo, um explicador, um autor que aborda sobre esse assunto, conhecimentos da história, conhecimentos da geografia, conhecimentos biológicos, enfim, os conhecimentos científicos que existem no mundo para explicar as causas. Só que se eu tenho as causas, né, eu tenho as consequências também.
Quais são as consequências desse problema? Quais são as consequências da automedicação, do preconceito? Lembrando que tanto essas causas quanto essas consequências, elas precisam estar relacionadas àquilo que você definiu anteriormente na sua tese. E tanto nas causas como nas consequências, é importante que ela veio por meio de comprovação. As comprovações são exemplos. Pode ser um fato, pode ser algo que está numa série, um dado estatístico, uma realidade de um outro país, um dado, uma explicação de um filósofo, de um escritor, enfim, são comprovações. Você vai fazer 2 vezes esse movimento. São 2 parágrafos de argumentação. E por último, a conclusão. Neste momento, nós não estamos fazendo ainda pensando no Enem, porque no Enem vocês vão ver que tem a proposta de intervenção social. Ainda não é esse momento. Nós estamos trabalhando ainda com a dissertação simples. Nessa dissertação simples, na sua conclusão, você vai fazer 2 movimentos: uma síntese dos seus argumentos e a reafirmação da tese. A tese que você colocou lá no primeiro parágrafo, ela precisa ser defendida e sustentada ao longo de todo o seu texto. Ela é a espinha do seu texto. Então, vai ser o momento que você vai fechar o seu texto religando-o com a introdução. É o momento que introdução e conclusão se encontram. E é necessário que esse encontro para você manter uma linha de raciocínio. Tranquilo? Agora, eu trouxe aqui o exemplo de uma dissertação com o tema o hábito da automedicação. Eu não coloquei os textos de apoio, vou direto à dissertação e à explicação para eu mostrar a estrutura para vocês. Então, o título, A Perigosa Prática da Automedicação. A respeito do título, é importante que já seja um título que deixe claro o seu ponto de vista. Então, quando se diz assim, a perigosa prática, a opinião já está aqui. Então, você já sabe o ponto de vista que vai ser defendido. Primeiro eu leio o parágrafo e depois eu faço a explicação. Automedicar-se é um hábito da população brasileira, seja por remédios caseiros ou fármacos industrializados. Essa perigosa prática, segundo o Conselho Federal de Farmácia, atinge 77% dos habitantes. Diante disso, torna-se fundamental discutir a respeito desse ato irresponsável que causa prejuízos tanto para o indivíduo quanto para o sistema de saúde na sua integralidade. Vejamos. O que está em verde é a apresentação do tema. Então, para a apresentação do tema, eu disse que esse é um hábito da população brasileira, que esse hábito as pessoas fazem tomando remédios caseiros, um chazinho, ou indo nas farmácias mesmo e comprando remédios industrializados. E eu trouxe um dado do Conselho Federal de Farmácia que diz que 77% dos brasileiros do nosso país se automedicam. Um dado importante, que mostra, comprova que é um hábito. Então, mostra a relevância desse assunto. Beleza. Fiz essa breve apresentação do tema, eu vou fazer a tese. Lembrando a pergunta, por que é importante discutir a respeito deste assunto? Para você iniciar a tese, coloca um conectivo diante disso, sendo assim, nesse sentido, a esse respeito, nesse contexto. Porque até para a banca, né, até para o seu leitor, fica mais claro que você vai dar início ao seu ponto de vista. Então, como tese, torna-se fundamental discutir a respeito desse ato irresponsável que causa prejuízo tanto para o indivíduo quanto para o sistema de saúde. Então, agora na minha argumentação, esse texto vai ter que provar por que causa prejuízos para o indivíduo. Por que causa prejuízos para o sistema de saúde como um todo? Agora, na argumentação, eu preciso provar isso. Vamos ver se prova. Primeiro eu vou ler e depois a explicação. Em primeiro lugar, cabe considerar que a automedicação tem origem histórica e cultural no Brasil, como se observa no costume de se oferecer chás e outras alternativas paliativas em vez de se procurar ajuda especializada. Essa prática pode ocasionar vários prejuízos no indivíduo, por exemplo, atraso de diagnósticos e até mesmo agravamento de doenças, que poderiam ser curadas se diagnosticadas no momento oportuno. Então, eu trouxe a causa. Então, eu disse como tese que é importante discutir sobre esse assunto. Por quê? Porque tem prejuízos tanto para o indivíduo quanto para o sistema de saúde.
Então eu trouxe, comecei e falei assim, olha, mas por que causa prejuízo no indivíduos? Então eu trouxe a causa, porque isso é um costume histórico cultural no Brasil, de oferecer chás, outro remédio paliativo, faz um paninho quente, coloca lá, enfim. E daí eu trouxe que essa prática pode ocasionar prejuízo ao indivíduo, que é as consequências. Então, prejuízo é uma consequência negativa. E eu cito os exemplos: atraso de diagnósticos, agravamento de doenças. Então, neste caso, por exemplo, poderia até citar a dengue, né? Porque se toma um medicamento incorreto, se faz a automedicação, pode agravar a doenças. O que eu quero mostrar para vocês é que o texto apresenta esses três movimentos. Traz a causa, depois tem a consequência e depois tem uma comprovação. Um exemplo, tudo de acordo com o argumento de provar por que traz prejuízos ao indivíduo. Segundo argumento. Além disso, dentre outros motivos, o ato de se automedicar é fruto de um sistema falho de saúde, marcado pela péssima infraestrutura e pela morosidade nas consultas clínicas. Em razão disso, muitas pessoas optam ou se sentem obrigadas a automedicar-se para resolver seus problemas de saúde. Como consequência, não há apenas prejuízo no âmbito individual, como também do sistema como um todo, que sempre ficará em dívida com a população. Um bom exemplo a esse respeito é a série Sob Pressão, que ilustra o trágico sistema de saúde público brasileiro. Então, a gente tem aqui uma outra causa para o problema, que é o sistema falho de saúde. Esse sistema falho de saúde não causa prejuízo apenas para o indivíduo, mas como um todo, porque ele sempre ficará em dívida. Então, a consequência é que ele sempre ficará em dívida, e ele sempre ficando em dívida, ele vai ser bem trágico. E eu coloco o exemplo lá da série Sob Pressão, que mostra como isso é trágico. Na conclusão, portanto, a partir da exposição, tanto as consequências individuais quanto para o sistema de saúde, reforça-se a necessidade de se discutir sobre essa perigosa e tão habitual prática que é a automedicação. Em roxo, eu fiz uma síntese bem, já é síntese, bem curta mesmo, dos argumentos e eu reforcei a tese. Finalizei o texto. Então, esse é um exemplo bem simples, porque nesse primeiro momento eu quero que vocês entendam as três etapas da dissertação, o que é a introdução, o que é uma tese, o que é argumentar, o que é concluir. Posteriormente, nós vamos enriquecer os nossos argumentos, nós vamos estudar como colocar dados estatísticos, como colocar uma citação, como colocar uma comparação com dados de outros países, enfim. Nós vamos aprimorar a nossa argumentação. Pelo momento, por hora, que é o início do estudo sobre a dissertação, é importante que se entenda esses três pontos, esses três movimentos que a dissertação faz. Na introdução, eu anuncio uma tese, eu comprovo essa tese na argumentação e eu retomo ela para fechar o meu raciocínio na conclusão. O exercício. Como exercício, você vai escrever um texto dissertativo argumentativo sobre o tema obesidade infantil. A proposta completa, bem como os textos de apoio, encontram-se disponíveis na plataforma Maestro. Então, lá na plataforma Maestro, vocês vão ter a videoaula, que vocês estão vendo agora, esses slides e também a proposta, que vai ter os textos de apoio sobre obesidade infantil. Então, é muito importante vocês lerem o texto de apoio. Não é para sair escrevendo só a partir dessa frase. Tem uma proposta para você ler, tem textos de apoio que foram selecionados. Tranquilo? Orientações. Vocês vão digitar no Word e vocês vão enviar por e-mail, no meu e-mail que se encontra aqui, ó, o link. Presta atenção. Não é para digitar no Word, salvar em PDF. É para digitar no Word e mandar em arquivo do Word, porque fica mais fácil a correção. Não é para escrever a dissertação na folha do caderno, tirar foto e enviar. Não, é no arquivo do Word que é para enviar. Porque daí fica mais fácil para eu corrigir, para eu devolver corrigido. E no Word eu tenho um esquema de correção que o Word possibilita que vocês veem a correção. O que eu alterei, eu posso comentar os textos de vocês. Talvez
Nem todos tenham conhecimento de como digitar no Word. Portanto, peça ajuda aos pais, aos irmãos, a outros amigos que já têm essa prática de digitar no Word, de encaminhar um arquivo por e-mail. Nesse momento que nós estamos vivendo, que o nosso recurso de educação é online, são as ferramentas digitais, mandar e-mail é essencial. Saber usar o Word é essencial. Aproveite esse momento, então, para aprender a usar essa plataforma. Data de entrega daqui uma semana, dia 21/4/2020. Até a próxima. Espero que todos estejam bem, que todos fiquem bem. Um grande abraço, Deus abençoe. Até mais.